Minha amiga anunciou de repente que tinha um namorado. A legenda dizia: não sou boa com palavras. Só quero te ver. Naquele instante, meu Snapchat explodiu. Todos os nossos amigos em comum me bombardearam com mensagens. Charlotte, o Gabriel não era para ser seu namorado. De fato, porque eu não era namorada de Gabriel Silva. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Gabriel me enviou uma mensagem. Então, o que acha? Meu namorado não é lindo. Cada palavra era como uma faca cravando no meu coração. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia enxergar a tela através da visão embaçada. Ele deve ter ficado impaciente esperando uma resposta, porque enviou outra mensagem. Meu namorado sabe que somos próximos. Não quero que ele tenha a ideia errada, então talvez seja melhor se você não me procurar por um tempo. Li as mensagens várias vezes, depois joguei o celular de lado e desabei em lágrimas. Durante todos esses anos, todos sabiam que eu amava Gabriel. Todos, exceto o próprio Gabriel. Ele sempre achou que eu era apenas sua melhor amiga, sua família sem laços de sangue. Neste mundo, se estamos falando de quem conhece Gabriel Silva melhor, eu, Charlotte Mason, diria que ninguém o conhece melhor do que eu. Sei que ele gosta de panquecas de ovo sem cebolinha, macarrão com carne sem coentro, moletons de inverno sem capuz, e que os tênis dele são meio número maiores que os sapatos normais. Fiz todas as suas anotações de literatura desde que éramos crianças, e quando ele começou a faculdade, fui eu quem comprou seu primeiro conjunto de roupas formais. Eu costumava me orgulhar do espaço que ocupava na vida de Gabriel. Achava que ninguém mais poderia deixar tantas marcas na vida dele quanto eu. Achava que só faltava um pequeno passo entre nós, uma oportunidade que faria tudo se encaixar naturalmente. Mas eu nunca tive essa oportunidade. Em vez disso, tive que encarar o fato de que Gabriel agora tinha um namorado. Ele continuava conversando sem parar no Snapchat, me contando como o novo namorado era incrível, como ele surpreendentemente gostava de cebolinha e coentro. E agora Gabriel também gostava, porque o namorado gostava. Ele compartilhava fotos do moletom com capuz que o namorado comprou para ele, dizendo que amava tanto que usaria todos os dias. Até mencionou quão fofo era o fato de que o namorado comprou tênis que eram pequenos demais para ele. Cada palavra parecia apagar meu passado. Finalmente, ele me enviou uma última mensagem. Charlotte, meu namorado disse que, se você puder nos trazer alguns preservativos, ele acreditará que somos apenas amigos. Rápido, traga-os aqui. Ele até anexou o endereço de um hotel. A audácia de Gabriel comigo era inteiramente culpa minha. Desde a infância, eu sempre lhe dava tudo o que ele queria. Se ele pedisse as estrelas, eu teria construído uma escada para buscá-las. Até a mãe dele costumava dizer que não havia ninguém no mundo que fosse tão boa para ele quanto eu. Foi justamente por ser tão boa para ele que ele se aproveitou de mim. Ele me considerava algo garantido. Enxuguei minhas lágrimas, de fato, fui até lá. Quando cheguei, ele já estava impaciente, esperando. Assim que abriu a porta, ele arrancou os preservativos da minha mão e me lançou um olhar de desprezo. Charlotte, o que demorou tanto? Meu namorado quase desconfiou de mim. Ele nem me deu chance de responder antes de bater a porta na minha cara. Antes que a porta se fechasse, vi um vislumbre do cara. Ele estava enrolado em uma toalha, com cabelo solto e gotas de água ainda escorrendo pela pele. Vi Gabriel indo animadamente em sua direção, pronto para abraçá-lo. Lágrimas escorriam descontroladamente pelo meu rosto. Eu não queria parecer tão patética na frente de Gabriel, então tentei cobrir minha boca, mas não consegui conter um soluço. De repente, senti-me uma completa piada. Enxuguei minhas lágrimas e tentei enviar uma mensagem no tom mais calmo que consegui. Gabriel, não vou mais te incomodar. Depois de enviar, bloqueei ele. Gabriel e eu nos conhecíamos desde crianças. Após mais de 20 anos, havia tantas memórias. Só as fotos de nós dois juntas ocupavam mais de 30 GB no meu celular. Apaguei todas. Não só isso, também apaguei todas aquelas fotos bobas que havíamos tirado juntas anos atrás das minhas redes sociais. Decidi, a partir de hoje, não amar mais Gabriel Silva. No dia seguinte, depois da aula, Gabriel me encurralou. Ele me olhou, exasperado, como se eu fosse a irracional da situação. Charlotte, qual é o seu problema? Admito que é impossível esquecer alguém que você amou por tanto tempo. Da noite para o dia, ao vê-lo novamente, meu coração, fingi que nada estava errado e agi como se não tivesse ouvido. Ele claramente estava ficando impaciente. Você está deixando meu namorado desconfortável. Ele acha que é culpa dele que não estamos nos falando. Olhei para ele, sentindo um gosto amargo na boca. Incapaz de dizer uma palavra, apenas apressei o passo para ir embora. Gabriel gritou atrás de mim. Droga, Charlotte. Está se achando demais? Fazendo esse drama só porque sua amiga está namorando alguém? Meu namorado está certo. Você está agindo de forma possessiva. Não me diga que você realmente gosta de mim. Parei no meio do caminho e me virei para encará-lo. De repente, senti uma vontade de dizer tudo. E se eu disser que sim? Gabriel esfregou os dedos, claramente desconcertado com minha resposta.
Eu estava só brincando. Preciso ir, conversamos depois, tá? Nos 2 meses seguintes, Gabriel não me procurou. E eu também não procurei. Soube que ele estava ficando sério com o namorado. Eles até se inscreveram para uma viagem em grupo durante as férias de verão. Meus amigos estavam indignados com isso e me mandaram mensagens para reclamar. Gabriel não tem coração? Como ele pode ser tão público sobre isso? Ele não se importa com o quanto está te machucando. Parei por um momento antes de responder. Deixa ele. Vai melhorar. Aos poucos. Enquanto Gabriel ostentava seu relacionamento, chorei silenciosamente de dor por várias noites. Mas me forcei a não pensar nisso, a não perguntar nada. Mais tarde, eu realmente parei de pensar nisso. Comecei a focar nos estudos, mantendo-me ocupada todos os dias. Até que, um dia, minha colega de quarto me informou que eu tinha aparecido na página de confissões da universidade. A confissão era simples. Charlotte Mason, 2º ano de economia. Eu, Mason Carter, decidi que você é a pessoa certa para mim. Bem, para ser honesta, achei um pouco exagerado. Quem ainda usa essas cantadas clichês e autoritárias hoje em dia? Não levei a sério, pensando que era apenas uma brincadeira. Mas o que eu não esperava era que Mason Carter realmente começasse a me conquistar de forma determinada. Por causa do que aconteceu com Gabriel, eu estava extremamente avessa à ideia de namorar, então fui muito fria com ele. Mas ele nunca se desanimava. Na verdade, parecia que a cada rejeição ele ficava mais determinado. No início, toda vez que eu saía da biblioteca, lá estava ele, esperando, sempre segurando um copo do meu chá de uva com queijo favorito. Ele me entregava assim que eu saía. No começo, eu me recusei a aceitar, mas ele não se irritou. Apenas sorriu e disse: Charlotte, já comprei. Seria um desperdício. Se você realmente não quiser, por que não me transfere o dinheiro? E foi assim que ele conseguiu meu contato no Snapchat. Pensei que dar meu contato pudesse ser problemático, mas Mason foi muito atencioso. Ele apenas curtia ou comentava ocasionalmente nas minhas postagens, raramente perturbando minha vida. Aos poucos, comecei a me acostumar com isso. Depois de um tempo, quando tentei transferir o dinheiro pelo chá com leite, ele recusou novamente, dando uma explicação muito razoável. Agora somos tão próximos. Te oferecer um chá com leite é o mínimo que posso fazer. Ao ler aquela mensagem, me vi espalhada na cama, rindo incontrolavelmente. Nunca imaginei que esse cara fosse tão bom em conquistar alguém. Ele sabia exatamente como lidar com os limites entre homens e mulheres. Comecei a gostar de interagir com ele. Afinal, quem não gosta de um cara bonito que sabe tratar bem as pessoas? À medida que o conhecia melhor, descobri que a pontuação de Mason no exame de admissão à faculdade era mais de 30 pontos acima do corte da nossa universidade. Eu não conseguia entender. Então por que veio para cá? Ele parecia um pouco envergonhado pela primeira vez, coçando a cabeça. Porque a pessoa que eu gosto está aqui. A atmosfera ficou de repente um pouco desconfortável. Tossi de forma desconcertada. Com 600 pontos, você não parece do tipo que escreveria aquele tipo de confissão. Dessa vez, ele ficou ainda mais envergonhado, um rubor rápido se espalhando pelo rosto. Aquilo foi postado pelos meus colegas de quarto. Eles estavam apenas brincando. Mason era muito bonito, mais do que apenas atraente convencionalmente. Crescendo, a pessoa mais bonita que eu já tinha visto era Gabriel. Mas olhando bem, Mason não parecia menos atraente que ele. Enquanto o encarava por um tempo, de repente percebi que não pensava em Gabriel havia um bom tempo. Ele realmente parecia ter desaparecido da minha vida. Mason começou a ocupar meu tempo todos os dias. Ele encontrava novas maneiras de agradar as minhas preferências. Eu não gostava de tomar café da manhã no refeitório, então ele acordava 2 horas mais cedo para comprar meu café da manhã na minha loja favorita. Não era apenas para mim, minhas colegas de quarto também se beneficiavam. Sempre que ele trazia algo para o dormitório, trazia uma porção para elas também, garantindo que todos recebessem algo, enquanto a minha parte era sempre a melhor. Se eu postava algo nas redes sociais pela manhã dizendo que queria sair à tarde, ele já estava vestido e pronto para me levar a um passeio nos arredores. Quando mencionei casualmente querer comer um bolo de morango, naquela mesma noite recebi um bolo de morango que ele comprou. Tinha o logo da Rice Shop da família Sul. Essa loja ficava perto da minha casa. Olhei para ele, surpresa. Quando você foi comprar isso? Mason parecia um pouco envergonhado, ainda recuperando fôlego. Fui assim que vi sua postagem. Estava jogando bola com meus colegas à tarde e vi um pouco tarde. Quase não cheguei a tempo. Essa loja sempre foi popular. Estava lá desde que eu era pequena. Mas o dono era alguém que realmente sabia viver bem. Sem falhar, ele fechava a loja todos os dias às 17 horas, independentemente de ainda haver clientes ou não. Eu sabia disso porque já tinha passado inúmeras vezes por essa loja, mas nunca tinha comprado nada. Os preços eram cerca de 1/3 mais altos do que em outros lugares. Até minha mãe só compravam para mim uma vez por ano, no meu aniversário. Eu nunca conseguia me permitir comprar, mas sempre desejava.
Toda vez que Gabriel me via olhando para a loja, ele bagunçava meu cabelo e me consolava como uma criança. Não olhe mais, pequena. Gabriel vai comprar um para você na próxima vez. Mas ano após ano, eu esperei, e isso nunca aconteceu. Sempre havia uma desculpa. Ele gastou toda a mesada, ou não teve tempo para comprar, e assim por diante. Naquela época, eu acreditava nele. Agora, olhando para o pequeno bolo de morango de 15 centímetros nas mãos de Mason, de repente senti meus olhos se encherem de lágrimas. Então, se alguém realmente quisesse comprar, só levava 2 horas. Quando olhei para o bolo de morango nas mãos de Mason, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não era a raiva dele, mas de tudo o que eu havia tolerado por anos. Todas as promessas vazias, as desculpas esfarrapadas, a maneira como Gabriel sempre me fazia sentir menos importante, como se minha dedicação fosse um direito dele, e não um privilégio. E agora estava Mason, suado, cansado, mas sorrindo, segurando algo que parecia pequeno para ele, mas que para mim era prova de que eu nunca tinha pedido demais. Eu só queria ser vista, ser valorizada. Agradeci Mason pelo bolo, mas ele percebeu o tom frio na minha voz, o olhar distante. Você está bem, Charlotte? Ele perguntou, preocupado. Forcei um sorriso, mas não era convincente. Eu sabia que não podia desabafar tudo com ele. Ele não merecia isso. Disse que estava apenas cansada e precisava de um tempo sozinha. Mason, é claro, respeitou isso, como sempre fazia, e foi embora, dizendo que estaria por perto se eu precisasse de algo. Assim que fiquei sozinha, sentei na cama e encarei o bolo. Como algo tão pequeno podia doer tanto? Não era apenas o bolo. Era o simbolismo. Era a prova de que, por anos, eu tinha sido uma tola. Gabriel sabia que eu amava. Claro que sabia. Não era algo que eu escondia bem. Ele tinha se aproveitado disso, não de forma óbvia, mas sutilmente, manipulativamente. Ele sabia exatamente como me manter por perto, como alimentar minha esperança sem nunca me dar nada em troca. Passei as mãos pelo rosto, sentindo as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Eu sabia que não devia mais pensar nele, que precisava seguir em frente. Mas como? Como esquecer todos aqueles anos, todas aquelas vezes em que ele me fazia sentir especial, apenas para depois me lembrar que eu não era? Sem perceber, peguei meu celular e abri nossas conversas antigas. Lá estavam todas as mensagens dele, cada palavra gentil, cada pedido, cada desculpa. Era como ler a história de alguém que nunca realmente existiu, uma versão de Gabriel que eu tinha inventado na minha cabeça. Antes que mudasse de ideia, selecionei tudo e apaguei. Naquela noite, decidi que precisava enfrentar Gabriel uma última vez. Eu sabia que ele estava de volta à cidade por causa de uma postagem nas redes sociais. Ele estava com o namorado, é claro, exibindo aquela relação perfeita como sempre fazia. Enviei uma mensagem curta. Precisamos conversar. Só você e eu. Ele demorou um pouco para responder, mas acabou concordando. Combinamos de nos encontrar em um café no centro da cidade. Quando cheguei, ele já estava lá, com aquele mesmo sorriso confiante, como se nada tivesse acontecido. Charlotte, que surpresa! Achei que você nunca mais fosse querer me ver, ele disse, rindo como se fôssemos velhos amigos. Sentei-me, cruzando os braços. Não vou tomar muito do seu tempo. Só preciso dizer algumas coisas. Ele ergueu as sobrancelhas, mas ainda parecia relaxado, como se nada do que eu dissesse pudesse afetá-lo. Escute, Gabriel, eu te amei por anos. Você sabia disso. Todo mundo sabia. Mas o que você fez comigo foi cruel. Você se aproveitou do fato de que eu faria qualquer coisa por você. Todas aquelas promessas que você nunca cumpriu, todos aqueles momentos em que me usou como seu porto seguro, sem nunca me ver como algo mais do que um plano B. Ele abriu a boca para responder, mas levantei a mão para interrompê-lo. Não. Agora é minha vez de falar. Passei anos me culpando, pensando que talvez eu não fosse boa o suficiente, que talvez o problema fosse eu. Mas não era. O problema era você. Você nunca me valorizou porque sabia que eu sempre estaria lá. Mas adivinha só? Eu não estarei mais. Por um momento, ele pareceu perdido, talvez até arrependido. Charlotte, eu nunca quis te machucar. Eu não sabia como lidar com isso. Você é importante para mim, mas não o suficiente, eu completei por ele, com um sorriso amargo. E está tudo bem, Gabriel. Eu não preciso ser suficiente para você. Eu só preciso ser suficiente para mim mesma. Levantei-me antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Saí do café sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Era como se eu finalmente tivesse tirado um peso dos ombros, mas ao mesmo tempo, estava dolorosamente ciente de que esse peso tinha sido parte de mim por tanto tempo que eu não sabia quem eu era sem ele. Mason ainda estava por perto. Ele continuava tentando, mesmo quando eu era fria, mesmo quando parecia não haver esperança. E pela primeira vez, comecei a me perguntar se talvez eu devesse dar uma chance, não apenas a ele, mas a mim mesma. Uma chance de ser feliz, de ser amada por alguém que realmente se importasse.
Eu sabia que o caminho não seria fácil. Ainda havia tantas memórias para superar, tantas feridas para curar. Mas naquela noite, enquanto olhava para o pequeno bolo de morango ainda intocado sobre a mesa, fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais deixaria ninguém me tratar como Gabriel me tratou. Eu merecia mais. E pela primeira vez em anos, acreditei nisso. Após aquela conversa com Gabriel, senti como se tivesse encerrado um capítulo importante da minha vida. Pensei que confrontá-lo seria o fim do ciclo, mas era apenas o começo. Pela primeira vez, a raiva e o ressentimento que eu carregava se transformaram em determinação. Não bastava deixar Gabriel para trás. Eu precisava reconstruir minha vida do zero, nos meus próprios termos. Comecei focando em mim mesma. Mergulhei nos estudos, me inscrevi para um estágio competitivo e, para minha surpresa, consegui a vaga. As coisas finalmente começaram a se encaixar, e Mason esteve ao meu lado em cada passo. Ele não me pressionava nem exigia nada, mas sua presença constante e gentil me proporcionava um conforto que eu nunca havia sentido antes. Enquanto minha vida progredia, comecei a ouvir mais sobre Gabriel através de amigos em comum. Ele e o namorado continuavam vivendo sua lua de mel eterna nas redes sociais, mas os rumores contavam outra história. As tendências manipuladoras de Gabriel não haviam mudado e agora eram direcionadas ao parceiro. Não demorou muito para que postagens vagas sobre brigas e desentendimentos começassem a surgir. Ficava claro que o relacionamento deles estava desmoronando. Um dia, meses depois, recebi algo inesperado. Uma mensagem de Gabriel. Não era longa, apenas uma tentativa tímida de reatar nossa amizade. Ignorei completamente. Eu sabia que ele só estava me procurando porque seu relacionamento estava desmoronando, mas eu não era mais a garota que ele podia usar como apoio emocional. Enquanto isso, Mason continuava sendo a pessoa incrível que sempre foi. Com o tempo, percebi que estava pronta para abrir meu coração novamente. Quando finalmente aceitei sair em um encontro com ele, Mason fez questão de torná-lo especial. Ele me levou a um lugar tranquilo onde pudéssemos conversar sobre tudo. Pela primeira vez, senti que estava com alguém que realmente me via. Nos meses seguintes, nosso relacionamento floresceu. Mason não apenas me tratava bem, ele me incentivava a crescer. Foi meu maior apoiador quando decidi me candidatar a uma universidade maior para terminar minha graduação. Passei meses me preparando e, quando a carta de aceitação chegou, ele foi o primeiro a comemorar comigo. Conforme minha vida avançava, ouvi mais notícias sobre Gabriel. Ele havia terminado com o namorado, e a separação foi desastrosa. Rumores de traição e mentiras circulavam. E ele estava sozinho, isolado de muitos dos amigos que antes o cercavam. Embora eu não sentisse pena, também não sentia satisfação. Ele fez suas escolhas, assim como eu fiz as minhas. Mason e eu nos mudamos juntos quando comecei minha nova jornada acadêmica. Foi um novo começo em todos os sentidos. Tornamo-nos parceiros não apenas no amor, mas na vida. Ele me ajudava a enfrentar os desafios da universidade, e eu o incentivava a perseguir seus próprios sonhos. No meu último ano de faculdade, recebi outra mensagem inesperada de Gabriel. Era longa, cheia de desculpas e arrependimentos. Ele admitia que tinha sido egoísta, que tinha me usado, e que agora entendia o que tinha perdido. Pela primeira vez, ele parecia sincero. Mas eu não precisava daquela validação. Minha resposta foi breve. Eu te perdoo, Gabriel, mas não há espaço para você na minha vida. Espero que você encontre paz. Enviei a mensagem e imediatamente o bloqueei. Não queria prolongar o contato nem permitir que ele fizesse parte da minha história novamente. Eu já tinha seguido em frente. Anos depois, minha vida estava completamente transformada. Mason e eu nos casamos em uma cerimônia íntima, cercados por pessoas que realmente importavam. Construí uma carreira sólida, e ele também alcançou grandes conquistas. Tornamo-nos o tipo de parceria que eu nunca imaginei ser possível. Quanto a Gabriel, soube que ele permaneceu preso em ciclos destrutivos. Nunca aprendeu a valorizar ninguém além de si mesmo, e isso parecia deixá-lo mais sozinho a cada ano que passava. No final, minha maior vingança foi minha felicidade. Não precisei fazer nada para destruir Gabriel. Ele cuidou disso sozinho. Meu sucesso, minha paz e minha capacidade de deixar o passado para trás foram um verdadeiro triunfo. Olhando para trás agora, vejo que tudo o que passei me tornou mais forte e mais consciente do que mereço. Minha vida não é perfeita, mas é genuína, construída com base nas escolhas que fiz por mim mesma, não para agradar ou depender de outra pessoa. E isso, para mim, é a maior vitória.